Sejam muito bem-vindos à terceira aula do nosso MBA em Branding. MBA, né? Já sabe. Na primeira aula dessa bodega, a gente falou sobre o que é marca, o que é branding. E como essas coisas trazem mais valor para a sua carreira, para a sua marca. Na segunda aula, a gente mostrou o método, porque eu acho que você não precisa fazer 150 aulas para conhecer o método. Então, na aula passada, a gente mostrou o método. Qual é o framework para construir uma marca forte, que se relaciona com aspectos emocionais dos seus stakeholders. Nessa aula de hoje, eu queria mostrar para vocês o impacto disso na gestão da empresa e como o branding de verdade afeta todos os departamentos e não só comunicação. Toda vez que eu falo em branding, alguém fala de identidade visual e eu tenho vontade de gastar meu réu primário. Então, aqui a gente vai falar de estratégia de marca, como ela é, e vamos falar de identidade visual lá no final. Hoje, no final da aula, e quem sabe no final do curso. Isso aqui é meu curso de design. Toque pau. Essa aula de hoje ela é inteira dedicada a mostrar como o branding afeta todas as interações da empresa e da marca com os seus stakeholders, com os interessados pela marca, certo? Trouxe meu querido computador aqui para me ajudar, porque daí eu olho para ele e falo para você. Mas então, vamos lá. Quer ver? A gente tem, quando entrega um manual de marca, uma parte que se chama Branding Aplicado, que é onde a gente define como a estratégia de marca que a gente está desenvolvendo ali vai afetar as outras áreas da empresa. Por que eu estou falando das outras áreas? Porque, de modo geral, todo mundo só quer saber como isso vira comunicação. Mas, na verdade, branding tem um impacto muito mais profundo no negócio e nas decisões do negócio do que só na comunicação. Então, vamos lá. A gente tem essa parte de branding aplicado, que se divide assim: estratégia de negócio, recursos humanos, vendas e marketing. E aí depois eu vou para a comunicação. Então vamos lá. Como o branding direciona o negócio de uma empresa? Né? Ou seja, o que o branding vai ter a ver com as decisões do board da empresa, de direcionamento de para onde ela vai. E eu só tenho para te dizer que é praticamente tudo. Pensa, eu tenho inicialmente uma decisão de quais são os negócios que aquela empresa atua, visto que a estratégia de marca é daquele jeito. Então, por exemplo, nós temos a Energia, que é a minha empresa, a gente atua com branding, certo? Quais negócios a gente pode fazer, visto que eu trabalho com branding e eu tenho como propósito entregar valor para o mercado. Então, a área educacional, por exemplo, faz sentido para a nossa estratégia de marca. Então, uma área educacional cabe dentro da marca Energia, certo? A área, por exemplo, de criar produtos para o departamento de marketing. Então, tipo, criar essas coisinhas que a gente tem aqui, tá vendo? A gente tem esses caderninhos, a gente já fez planner, a gente tem a ideia de gerar, criar uns posters e tudo mais, para a galera que trabalha com marketing ter o seu trabalho facilitado e, ao mesmo tempo, usar as nossas mensagens de marca no seu dia a dia para comunicar algo sobre eles. Tudo isso cabe dentro do negócio da Energia e a marca Energia tem extensão o suficiente para abranger esses negócios. Então, se eu quiser atuar em qualquer uma dessas frentes que eu falei agora, eu não preciso mudar uma marca, eu não preciso criar uma marca nova. Então, entender a extensão daqueles atributos de marca que eu tenho, do meu propósito e do meu posicionamento, vai conseguir fazer com que eu saiba em quais mercados eu consigo atuar com a mesma marca. Ou seja, logo de cara, a estratégia de marca já me ajuda a definir se eu preciso ir para o mercado com uma marca só ou com mais de uma marca. Se eu fosse vender bicicleta, por exemplo, talvez a marca da Energia não tivesse extensão o suficiente para isso. Ou será que a gente tem uma marca que tem extensão de marca o suficiente para eu criar marcas para negócios super pequenos e criar marcas para empresas multinacionais? Será que atender um determinado nicho de mercado
com valores que são específicos para esse nicho de mercado. Exclui o atendimento de outros nichos, que isso acontece muitas vezes. A sua proposta de marca, às vezes, é uma proposta de valor muito atrelado à exclusividade, a um diferencial que poucos têm acesso. E aí você não consegue criar uma marca que atenda todos os públicos possíveis dentro daquele mercado. Então, a primeira maneira como a estratégia de marca afeta o negócio é saber quais negócios cabem dentro daquela marca, certo? Então, depois, se eu tenho já uma empresa consolidada, quais negócios eu posso acoplar ou comprar, né, ou trazer para dentro de casa sem mudar minha estratégia de marca? Isso também está atrelado a ter muito claro qual é o seu posicionamento, qual é o seu propósito, qual a mensagem, qual a experiência que você quer proporcionar, certo? Quando a gente pensa em branding, em experiência de marca, a gente fala de relacionamento com todo mundo, certo? Então a minha marca ela se relaciona com muita gente, com fornecedores internos, né, com meus públicos internos e com públicos externos. A escolha de quem é esse público externo, ou seja, quem vai fornecer para mim, quem vão ser meus parceiros estratégicos, também precisa estar baseado na minha estratégia de marca. Porque eu preciso ter um pool de empresas que trabalham comigo que compartilham esses mesmos valores. Mas vai falar para mim, nossa, Ricardo, que exagero. De 2 anos para cá, nós como energia temos sido cobrados por ESG, por estar alinhados com as ODS da ONU. E cada vez mais isso é importante para as grandes empresas. Então, a maneira como eu me relaciono com o meio ambiente, como é a nossa governança e como a gente devolve para a sociedade, que é uma coisa nossa, cada vez mais impacta em quais empresas querem contratar a gente. E o que hoje é só uma... Olha, é melhor que você tivesse, daqui a pouco vai ser critério de exclusão. Então, se você não tiver uma empresa alinhada com ESG, você não vai conseguir atender determinadas empresas do mercado. E isso vale para valores, isso vale para a maneira como a pessoa trabalha com os funcionários. Então, cada vez mais as marcas vão procurar fornecedores que estão alinhados com os seus valores. Porque é cada vez mais difícil você sustentar uma proposta de valor no mercado, sendo que você não atende os requisitos necessários para que essa proposta de valor seja verdade. Então pensa, quando se descobriu que a Apple fabricava iPhones numa fábrica que tinha rede de segurança para evitar que o pessoal se matasse, ou quando surgiram os escândalos na Zara, da maneira como eles produziam, tudo isso é a marca se relacionando com os seus fornecedores e como essa relação impacta o negócio. E como é importante que você tenha fornecedores que estão alinhados com os mesmos valores da sua empresa. Entendeu? Eu não vou me alongar nos temas, porque cada um desses daria um vídeo inteiro, mas é só para você entender até onde vai o trabalho de branding e como afeta todos os departamentos, certo? Então, continuando com a minha consulta aqui, porque eu não ia conseguir lembrar isso de cabeça nunca. Então, a marca, ela afeta, né, no negócio, para onde vai a empresa, ou seja, para onde eu quero crescer dentro do mercado, que você está alinhado com os valores da minha marca e o que eu propago, os fornecedores e as políticas, certo? E os novos negócios, os novos produtos, eles precisam estar em alinho, né, eles precisam estar alinhados com a minha estratégia de marca, porque senão eu preciso criar uma nova marca. E aí, a gente vai falar de arquitetura de marca lá para frente. Agora fica só com isso. Eu vou ler para vocês aqui, ó, na nossa plataforma de marca da Energia, a gente tem aqui, ó, governança. Por ressignificar as relações de consumo, os principais motivadores da energia, nossa forma de administrar e gerenciar a empresa pede alguns princípios, certo? Então pensem comigo. A gente, como energia, tem como objetivo ressignificar as relações de consumo. Para isso, eu preciso seguir alguns princípios para que tudo que eu faça esteja alinhado com a nossa estratégia de marca, certo? Porque eu preciso ser coerente com essa estratégia de marca. E aí, por exemplo, transparência, equidade, prestação de conta, responsabilidade corporativa, tudo isso está dentro da maneira como a gente faz a governança interna, para que seja condizente com o brilho nos olhos, para que seja condizente com criar relações cada vez mais significativas com as pessoas. Ou seja, a gente não administra a empresa nem gerencia orientado só pelo lucro. A gente valoriza as relações humanas com os sócios, colaboradores e parceiros.
certo? Não é deixar o lucro de lado, mas é não ser movido só pelo lucro. Isso aqui está escrito no nosso manual de marca e eu sou obrigado a viver isso todos os dias. Eu falei aqui de como a marca afeta a decisão de negócio, né? E como isso poderia terminar na decisão de criar uma marca nova. E aí você vê que aquilo que a gente está fazendo não cabe dentro daquela estratégia de marca e eu preciso de uma marca nova, certo? Um outro ponto onde branding afeta, e que para mim sempre foi muito claro e eu descobri que não era muito óbvio para todo mundo, é no desenvolvimento de produto. Por quê? Se eu tenho um set de valores e um set de atributos para minha marca, o produto, que é o principal driver da experiência de marca, ele precisa entregar esse set de valores, certo? Então, o desenvolvimento de produto também precisa ser guiado pela estratégia de marca, porque senão ele não cabe dentro daquela marca. E eu já vi muito malabarismo para encaixar produtos que não cabiam dentro da estratégia de marca em uma estratégia de marca já existente. Porque as duas áreas não se conversaram antes de desenvolver o produto. E isso é tão comum, mais comum do que devia ser. Mas saber por quê? Vou dar um exemplo. Eu contei nesses vídeos que eu faço nas redes sociais aí, da Gilmore e da Nelson, que foram duas marcas que eu desenvolvi para a Bosch nos Estados Unidos. E elas contam muito como a estratégia de marca afeta o produto. Porque na base, no esqueleto, os produtos eram o mesmo. Mas um era direcionado para um público que é mais orientado para a máquina de irrigar um jardim, certo? Então o cara queria ter a melhor máquina possível, então essa é a proposta da marca, né? Te dar o melhor produto possível para você fazer aquilo. E a proposta da Gilmore era um produto que se esconde, porque o mais importante é a sua relação com o jardim. Então você vê que a estratégia de marca que veio antes do produto dita como o produto vai ser. De um lado, o Ultimate Watering Machine, que eram os produtos da Nelson, e do outro lado, Gilmore, que era super discreto, ele praticamente sumia na mão das pessoas, porque o que a gente queria falar é da relação das pessoas com o jardim. Mas é para a gente tentar tangibilizar um pouco como a estratégia de marca afeta os produtos. Pensa, numa empresa de alto luxo, você não vai ter produto com material barato ou economizar no processo de fabricação desse produto. Então, pensa que a estratégia de marca, ela afeta o negócio, ela afeta a arquitetura de marcas e ela afeta o desenvolvimento de produtos. Tem um lugar que para mim sempre foi óbvio que a estratégia de marca atuava. E se eu parar para pensar, tudo que eu vou falar aqui para mim era super óbvio. E eu descobri que não era ao longo de 15 anos fazendo isso. 14. Na área de recursos humanos, branding é fundamental. Na verdade, é muito difícil, se não impossível, você construir uma marca forte sem ter o RH do seu lado. Por quê? Uma marca forte, ela é baseada num set de valores, num conjunto de qualidades, que a gente chama de atributos, e nessas qualidades vivendo dentro da empresa, né? Então, essas qualidades, elas existem no dia a dia da empresa. Ou seja, elas fazem parte da cultura da empresa. E é impossível você criar uma cultura de empresa forte sem um RH forte. Sem um RH que constrói os mesmos atributos no dia a dia da convivência das pessoas da empresa. Então, a estratégia de marca dá diretriz para o RH, ajuda o RH a construir o manual da cultura da empresa, ele ajuda o RH a entender quem deve trabalhar naquela empresa. Ou seja, parte do critério de contratações é entender se aquela pessoa tem o mesmo set de valores que a empresa tem. Porque aí ela vai viver isso no dia a dia. Esse mesmo set de valores serve para critério de promoção. Certo? Então eu vou promover as pessoas dentro da empresa que estão mais alinhadas com os valores da marca, porque isso vai fazer com que outras pessoas busquem se alinhar a essa estratégia. Existe uma coisa dentro do branding que a gente faz e depois entrega, que chama EVP, que é o Employee Value Proposition. E isso é intimamente ligado à estratégia de marca, porque
pensa que a gente tem uma proposta de valor na própria estratégia de marca para os produtos, certo? Mas eu preciso entregar valor para as pessoas que trabalham na empresa. E esses valores precisam ser parecidos. Depois, obviamente, a estratégia de branding vai afetar o endomarketing, que é a maneira como eu interajo internamente, né? Como eu promovo ações e tudo mais. Ele precisa estar alinhado com a estratégia de marketing para fortalecer a cultura e tudo mais. Ele precisa estar alinhado com a estratégia de endomarketing, com fins de fortalecer a cultura da empresa. E, obviamente, eu tendo uma empresa que fortalece valores, que são valores meus, valores também dos funcionários, vai fazer com que eu tenha maior retenção e me transformar no que o povo adora chamar de employer branding, né, que é basicamente você criar essa estratégia de marca para segurar as pessoas dentro da sua empresa e atrair talentos para dentro da sua empresa. Então eu vou dar mais um exemplo aqui. Pensando na energia ainda, a gente tem o perfil do colaborador. Então quando a gente vai contratar alguém, a gente busca pessoas um pouco mais inquietas, pessoas que têm essa energia criativa, pessoas com empatia, porque o trabalho de branding é muito se colocar no lugar do outro. A gente começa se colocando no lugar do cliente, depois começa se colocando no lugar do administrador da empresa, depois vai se colocar no lugar de quem faz a comunicação da empresa. Então exige muita empatia no que a gente faz. E pessoas técnicas. Eu preciso ter gente que sabe muito bem do que faz, principalmente as pessoas que desenvolvem as estratégias de marca, porque exige um conhecimento técnico, que é mais ou menos esse que a gente está transmitindo agora, para chegar onde a gente quer chegar. E a gente usa muitas metodologias aqui dentro, né? Não tem só metodologia de branding, a gente tem de marketing, a gente tem de design, a gente tem metodologia para entregar proposta de valor para site. Então a gente tem muitas metodologias dentro de casa porque a gente tem esse perfil um pouco mais técnico. Mas se você é um pouco nerd, por exemplo, talvez você tenha uma vaguinha aqui. Se você é nerd, um pouco maluco, criativo, gosta de gente, é possível que tenha uma vaguinha de energia para você. E aí, isso se traduz numa pirâmide, que provavelmente vai entrar na tela agora, que mostra que a empresa tem um nível contratual, né, onde eu tenho recompensas e oportunidades. A gente tem um nível de experiência, onde a gente tem de um lado a carreira e o outro as experiências de bem-estar. E o último nível, que é o emocional. A gente vai construir a nossa cultura baseada nessa pirâmide, que é a nossa proposta de valor. E aí eu vou colocar aí na tela a nossa proposta de valor, né, como empregadores, que vem nessa pirâmide, onde no topo a gente está nas conexões emocionais que a gente quer criar, né, então cultivar conexões significativas com as pessoas. Dentro de experiencial, eu vou pensar de um lado a carreira da pessoa e do outro lado a minha proposta para que ele tenha um bem-estar aqui dentro. E no nível contratual, pensar em recompensas, né? Então, como eu posso pagar salários acima de mercado, ter bônus e benefícios, tudo que eu consigo entregar para que a gente mantenha esse brilho nos olhos, para que no outro lado a gente consiga dar oportunidades de crescimento profissional para a pessoa. Isso no lado contratual. Você sai do negócio que é super técnico, né, super frio, e vai subindo até o mais emocional, que são as conexões que a gente quer criar aqui dentro mesmo. Mas pensa que você não consegue criar as conexões emocionais sem esse lastro. Eu costumo muito dizer isso aqui, né, que a gente está cada vez mais tentando uma maneira mais justa de distribuição de lucro dentro da empresa, uma maneira que incentive as pessoas a ganhar muito dinheiro, porque eu não acho que ter dinheiro é a única coisa que traz brilho nos olhos. Mas é muito difícil ter brilho nos olhos se você não tem dinheiro. Então, como a gente tem como propósito ter e despertar brilho nos olhos, tentar pagar melhor e distribuir mais os lucros faz parte da nossa preocupação como empresários. Depois, a estratégia de marca afeta diretamente a estratégia de marketing. Porque a estratégia de marketing vai dizer de posicionamento de preço, em qual praça eu vou atuar, como eu vou interagir com o meu público-alvo, com os meus públicos de interesse, como eu vou gerar valor para o mercado onde eu estou inserido.
Quais são as melhores ocasiões de consumo para o meu produto para eu poder divulgar essas ocasiões de consumo. Depois, como eu vou criar um sistema de relacionamento com o cliente. Tudo isso está intimamente ligado com a minha estratégia de marca. Porque eu preciso ser capaz de gerenciar todas essas experiências que eu estou proporcionando baseado na minha estratégia de marca. Certo? Por quê? Se branding é a gestão dos relacionamentos que essa marca tem com todo mundo, todos os relacionamentos em todos os pontos de contato precisam estar alinhados com a estratégia de marca. E marketing é um grande exponencial desses relacionamentos e ele é quem dá pontapé para a área de vendas e para a comunicação, que é onde a marca normalmente está mais expressa. Então pensa ainda no exemplo da energia que é mais fácil para tangibilizar. As nossas estratégias de marketing estão baseadas nas relações humanas. Elas estão baseadas em tornar branding aplicável no dia a dia. Então pensa que você só está vendo esse vídeo agora porque parte da nossa estratégia de marketing é divulgar branding. É falar sobre branding aplicado no dia a dia. E mais do que falar, ensinar a fazer. Isso é parte da nossa estratégia de marketing, que está alinhado com ter e despertar brilho nos olhos e está alinhado com entregar valor para o mercado, que também é parte da nossa estratégia de marca. Certo? Então esse vídeo aqui, ele é parte da nossa estratégia de marca, ganhando vida como ação de marketing. E óbvio, tudo que a gente faz precisa ser inspirador, motivador, precisa te dar vontade de querer fazer, certo? Então pense que toda vez que a gente faz um vídeo aqui, minha intenção é que você se empolgue com o seu trabalho, que você se empolgue com o que você está entregando. Porque se você se empolgar com isso, quer dizer que o brilho nos olhos aconteceu. Quer dizer que agora você está dando risada para a tela, falando, caraca, que é isso que eu quero fazer, isso aqui é animal! É isso. Nosso objetivo é esse. E aí em tudo que a gente faz, em todos os pontos de contato, essa é a principal métrica. A gente costuma brincar nas reuniões quando eu vou apresentar energia para os clientes, que é, se você sair daqui um pouquinho mais empolgado do que você estava, a gente cumpriu o nosso propósito, que é despertar esse brilho nos olhos. Bom, a estratégia de marca vai afetar também o time de vendas e a estratégia de vendas. Porque pensa, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo para ver se fica muito claro, porque deveria ser muito claro isso. Sem precisar de explicação, inclusive. Pensa que se eu estou trabalhando marca para BMW, desconto não tem que ser meu principal argumento de venda. Entende? Eu vou gerar todo um set de experiências, eu vou basear todas as suas escolhas em atributos de marca que não tem a ver com preço e tem a ver com valor. E aí lá na ponta o time de venda só fala em preço com você. Tava lá, não, esse carro é mais barato que isso, é mais barato que aquilo, ele faz isso, faz aquilo, blá blá blá. Isso destrói toda a construção de marca. E aí é o ouro da estratégia de marca bem feita, que é construir essa estratégia de marca junto com o time de vendas. Porque uma vez que o time entende a estratégia de marca, eles entendem como fazer com que isso vire verdade lá na ponta. E é bem na verdade, o time de vendas costuma colocar a gente no chão também. Muitas vezes, quando a gente está pensando em branding, a gente viaja no que é valor para o cliente. E o time de vendas tem muito claro o que é valor para o cliente, porque ele está ali no dia a dia. Então é muito legal essa troca, porque faz com que a gente consiga entregar estratégias de marca muito mais factíveis e que o time de vendas está disposto a aplicar lá no dia a dia. Quando a gente fala em branding e vendas, tem também a maneira como o time de vendas é comissionado. Eu vou pensar em recompensas que têm a ver com vendas, tem a ver com bater metas, mas eu vou pensar em bonificações que tem a ver com a nossa estratégia de marca, com coisas que eu quero que ele entregue lá na ponta. E aí eu vou incentivar o vendedor a entregar esses atributos, entregar esses valores, entregar essas experiências, porque para mim faz parte da construção de marca. Eu vou incentivar ele a fazer com que ele crie experiências que reforcem a nossa estratégia de marca. Então, a marca ela vai atuar no discurso de vendas, nos objetivos de venda, nos indicadores e KPIs e no processo comercial. Eu consigo direcionar
todos esses aspectos baseado. E aí, irritantemente, eu vou ter que falar que branding afeta comunicação. Não, brincadeira. Eu não tenho nada contra comunicação. Até porque, né, depois de estratégia de marca é o que a gente mais vende aqui. A gente faz publicidade, inclusive. Durante muito tempo, se achou que branding era só isso. Durante muito tempo, se vendeu identidade visual como branding. E aí deixa de um pouquinho irritado, sabe? Uns gatilhos nervosos. Mas, obviamente, toda a estratégia de marca afeta diretamente a comunicação em todos os canais. Então, é a comunicação interna, a comunicação externa, comunicação nas redes sociais, comunicação nas campanhas. E a bem da verdade é que, durante um bom tempo, branding era garantir a consistência dessa comunicação. Porque a empresa fala de um jeito nas redes sociais, ele fala de outro jeito nas propagandas para TV, fala de outro jeito nas propagandas do rádio. Cada campanha que a empresa faz tem uma cara diferente, cada landing page que ela sobe tem uma mensagem diferente. E aí, na hora que você vai ver, é o samba do crioulo doido. Então, de um lado a marca é séria, no outro ela é super descolada, no outro ela fala de preço, no outro ela fala de valor, no outro ela briga com um concorrente, no outro ela é super sutil. Então não tem... As marcas, de um modo geral, durante muito tempo não tiveram consistência na comunicação. E talvez porque a comunicação é o que é mais tangível dessa história toda, branding começou, né, a pegar quando as pessoas começavam a falar que branding era a unificação da identidade visual e da estratégia de comunicação. Quando, na verdade, isso é só uma das ferramentas de branding, tanto que eu deixei para falar por último aqui, porque isso aqui meio que todo mundo já sabe. Das duas, uma. Ou você está pensando, caraca, meu trabalho, né? Porque aqui você está querendo trabalhar com marca, né? Meu trabalho afeta muito mais coisas do que eu imaginava. Ou você está me pensando, Ricardo, não é possível que o mundo inteiro não saiba disso. Mas, aparentemente, isso é meio que novidade para muita gente. E é por isso que ele está no vídeo nessa ordem, né? Mostrando como a marca afeta lá do alto, do board da empresa, até o post do Instagram. Passando por todos os departamentos importantes da empresa. Beleza? Então, é isso. Eu vejo você nos próximos vídeos e, como sempre, se você chegou até aqui, curte, compartilha, dá aquela interagida para o algoritmo saber que esse negócio aqui tem algum valor. Beleza? Uma coisa que eu esqueci de falar desde o primeiro vídeo é que embaixo, aqui na descrição, tem um material de apoio para você ter base teórica para isso que eu estou falando. Então você vai cair numa landing page que tem uma pesquisa que mostra um pouco disso que eu estou falando, de lado por que a gente constrói marca, como marca e identificação é importante e tudo mais, até a própria metodologia de escrita bonitinha. Também tem uma cartilha com as 20 perguntas para você construir marca e um framework para transformar a marca em estratégia de marketing. Vale a pena, sei lá, tudo isso é de graça também. A pesquisa, inclusive, você não precisa nem dar seu e-mail para baixar. Quando você precisa do e-mail para baixar, são as outras coisas que a gente não dá para dar um monte de material de uma vez só. Beleza? Tinha esquecido de falar isso. E ele precisa estar presente em todos os vídeos. Então, provavelmente, esse vídeo aqui vai estar presente em todos os outros, avisando isso, porque eu sempre esqueço de falar. Tchau.